De 2 Samuel, capítulo 9. Disse assim a palavra do Senhor. Disse Davi: ainda resta porventura alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no para que viesse à presença do rei. Perguntou-lhe o rei: é Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar da casa de Maqui, o filho de Amiel. Eu vou viver o meu tempo favorável. Agora aqui nós vemos o rei Davi se preocupando com a vida de algum descendente de Saul por amor a Jonatas. O rei Davi, juntamente com Jonatas, fizeram uma aliança. Uma aliança onde a bondade e a misericórdia de ambos não se retiraria de sua casa. Isso porque Jonatas sabia que Davi, possivelmente, seria o herdeiro do trono, seria o sucessor de seu pai, e não ele, Jonatas, que era o filho do rei. Só que naquela época era comum que quando um rei assumisse o trono e que ele não fosse o herdeiro, ele simplesmente mataria a descendência do rei anterior. Então, para que isso não acontecesse, nem com Davi e nem com Jonatas, e nem com a descendência de um e nem de outro, eles fizeram uma aliança. E nesse momento, Davi, preocupado em si, juntamente com Jonatas, eles fazem uma aliança. E Davi cumpre essa aliança que fez com Jonatas, em busca de um descendente seu. Vamos entender então os traumas que foram vividos por Mefibosete. Trauma físico. Mefibosete agora, devido ao acidente sofrido, quando tinha 5 anos de idade, ele era aleijado de ambos os pés. Para um príncipe, isso era como se fosse uma maldição. Era como se ele fosse amaldiçoado. Como príncipe, ele precisaria ser perfeito, até porque ele teria que ser treinado para a guerra, teria que ser mais forte. Mas Mefibosete não tinha a locomoção de seus pés de forma saudável. Ele era aleijado. Familiar. Tinha perdido a mãe, sua mãe havia morrido e agora perdeu o pai na guerra e o avô. Emocional. O emocional de Mefibosete foi tão abalado a tal ponto de se tornar um adulto e olhando para si próprio como um cão morto. É a forma como Mefibosete se enxergava. Social. Mefibosete foi levado para Lodebar. Lodebar era o local onde viviam as pessoas miseráveis, os pobres, as pessoas que não tinham a menor perspectiva de vida, as pessoas que eram doentes, leprosas, eram deficientes. Era o local onde não havia a menor perspectiva, somente miséria e pobreza. Foi para lá que Mefibosete foi levado. Espiritual. Mefibosete não conseguia se enxergar como ele era. Ele era um príncipe. Mas a natureza de Mefibosete foi roubada e ele não conseguia se ver como um príncipe. Ele perdeu honra, ele perdeu a glória que havia de ser um filho do rei, de ser um descendente do rei. Foi humilhado, foi com certeza escarnecido. As pessoas deviam de olhar para Mefibosete e dizer assim: esse aí é um amaldiçoado. Seu pai era forte guerreiro, seu avô era o rei, a mãe dele morreu e ele agora é um aleijado de 2 pés. Perdeu tudo, perdeu a glória, o trono, as riquezas, as terras e hoje vive como um miserável aqui em Lodebar. As pessoas deviam de olhar para ele. E assim como ele se via um cão morto, era a forma que as pessoas também deveriam olhar para ele, como um cão morto, que não tinha a menor esperança. Mefibosete havia se escondido,
por toda a sua vida, até porque ele era herdeiro do trono. Então ele temia por sua vida. Ele não sabia se Davi poderia matá-lo. Até porque o rei Saul perseguiu Davi por diversas vezes. Então, se Davi quisesse matar Mefibosete por vingança de Saul, ele o faria. Então ele tinha que se esconder. Não havia esperança para Mefibosete. Mas nós podemos ver que Mefibosete conseguiu viver o seu tempo favorável.